Olá, Satimano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tarefa de segunda-feira, que é sobre quadriláteros. Bom, assim como os triângulos, os quadriláteros também são polígonos, ou seja, figuras de duas dimensões, só tem comprimento e altura, não tem a largura, certo? Só que agora, ao invés de ter 3 lados, que nem um triângulo, tem 4 lados, por isso que o nome é quadrilátero, ok? Então, a gente vai falar sobre classificações de quadriláteros, a soma dos ângulos internos e tudo mais. E vocês vão lembrar de alguns nomes bem conhecidos, como losango, retângulo, quadrado, trapézio, certo? Porque todas essas figuras são um quadrilátero. Vamos lá, então. Bom, então esses daqui são os elementos do meu quadrilátero, os vértices, os lados, os ângulos internos e as diagonais. Agora vamos dar uma olhada na medida da soma das medidas dos ângulos internos, ou seja, desses ângulozinhos aqui, de um quadrilátero convexo. Meu Deus, prof, o que é convexo? Fiz aqui um pequeno exemplo do que é um quadrilátero convexo. Bom, aqui eu tenho exemplo de um quadrilátero convexo e um exemplo de um quadrilátero não convexo ou côncavo, tanto faz do jeito que vocês chamam, tá? E que eu escrevi, ó. Quando ligamos dois vértices opostos, a linha precisa ser a mesma da diagonal para ser convexo. Bom, vamos ligar aqui os vértices opostos. Bom, o oposto aqui, D e B são opostos. Se eu ligo esses dois, dá o mesmo que a diagonal. Aqui, se eu ligo A com C, aqui dá o mesmo que a diagonal, certo? Se eu ligo esses dois, beleza. Agora, se eu ligo esses dois aqui, olha o que acontece. A linha fica fora do meu polígono, certo? Se a linha fica fora do meu polígono, tá? A gente fala que ele é um polígono não convexo ou côncavo, tá? Então, aqui, a linha precisa ser a mesma da diagonal ou ainda também precisa estar inteiramente contida dentro do polígono. Então, aqui, ó, essa linha tá dentro do polígono, essa linha tá dentro do polígono. Essa aqui tá dentro do polígono, mas essa aqui já não está, tá fora. Então, a gente fala que esse é um polígono não convexo. A gente vai trabalhar aqui só com polígonos convexos, só com esse tipo aqui. Esses daqui que fazem essa parte para dentro a gente não vai olhar agora. Eles são chamados de polígonos não convexos ou côncavos, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui na soma dos ângulos internos de um polígono. Não, de um quadrilátero ainda. De um quadrilátero convexo. Bom, aqui eu tenho um quadrilátero. Não sei se vocês lembram, quando a gente fez o triângulo, a gente separou aqui e aí juntou as figuras, juntou aqui, né, nosso tamanho, e aí deu pra gente uma linha reta, ou seja, 180 graus. Não importa como eu juntasse, né, se eu juntasse assim, se eu juntasse assim também, sempre ia dar 180 graus. Então, a gente já tem certeza que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Agora, vamos fazer do quadrilátero. Perceba que, olha só, se eu fizer a diagonal essa diagonal só aqui, diagonal BD. Olha só, meu ângulo roxo ficou dividido, aqui não exatamente no meio, meu ângulo D, o meu ângulo verde, também ficou dividido, não necessariamente no meio. Mas olha aqui, essa figura que eu tenho aqui, vocês conhecem, que figura é essa que ficou? Um triângulo. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, aqui eu sei que a minha soma dos ângulos internos é 180 graus. Agora, dá uma olhada aqui nessa figura. Tem um triângulo também. Se eu somar esses ângulozinhos, quanto que eu vou ter? 180 graus também. Então, se eu quero saber do quadrilátero todo, basta eu somar essa quantidade de ângulo que eu tenho aqui, de medida de ângulo, quantidade de graus que eu tenho aqui, e a quantidade de graus que eu tenho aqui em cima. Isso vai totalizar pra gente 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos do quadrilátero é sempre 360 graus, ok? Por quê? Ó, aqui, dentro do meu quadrilátero cabem 2 triângulos. Prof, mas eu não quero usar a diagonal BD, quero usar a diagonal AC. Não tem problema, ainda assim vão ser 2 triângulos, tá? Aqui o meu C vai ficar divididinho e aqui o meu A vai ficar divididinho. Mas, quando eu divido, aqui fica 180 graus e aqui 180 graus, vai pegar aqui o A inteiro e aqui vai pegar o C inteiro, quando eu somo tudo, beleza? Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360 graus, para qualquer quadrilátero. E aqui eu tenho
um exercício pra gente. Indique, sem usar o transferidor, ou seja, você não pode usar a régua, tá? Quanto que é a medida do ângulo interno faltante do quadrilátero? Bom, olha só. Esse ângulo vale 100, aqui vale 100, aqui vale 80. Quanto que vai valer o ângulo X? Bom, você sabe que a soma dos ângulos internos é 360. Se eu somar esse com esse, dá quanto? 100. Mais 100, 200. 200 mais 80, 280. Quanto que falta para 280 chegar a 360? Falta 80. Então, o meu X vale 80 graus, ok? Aqui, esse aqui vale 90, esse aqui vale 90, esse aqui vale 135. Respondam aí quanto que vai valer esse ângulo. Esse aqui eu vou deixar nos comentários, beleza? Bom, então agora chegou a parte legal do conteúdo de quadriláteros, que a gente tá falando sobre a classificação de quadriláteros, ok? A gente tem já duas classificações iniciais, que são os quadriláteros com lados paralelos, ou seja, lados que não se cruzam, nem no seu prolongamento, certo? E tem os quadriláteros que não têm lados paralelos. Esses quadriláteros que não têm lados paralelos, eles não recebem nenhum nome especial. Eles são chamados apenas de quadriláteros não paralelos. E aqui eu tenho um exemplozinho, certo? Esse quadrilátero aqui, tá vendo? Esse lado, os lados opostos, né, precisam ser paralelos. Esse lado não é paralelo a esse, porque se eu prolongo, eles vão se cruzar algum dia. Esses daqui também não são paralelos, porque se eu prolongar eles vão se cruzar algum dia, ok? Então, esse aqui, ele é só um quadrilátero não paralelo. Mas os que recebem nomezinhos especiais são os quadriláteros com lados paralelos, lados opostos, lembrando disso, tá? Por que lados opostos? Porque não tem como esses dois lados aqui serem paralelos, né? Eles se cruzam já direto no próprio vértice, né? Então, aqui, temos dois tipos de quadriláteros com lados paralelos. Tem os que têm dois pares de lados paralelos, ou seja, dois lados opostos, aqui esse e esse seriam paralelos, e esse também seriam paralelos. E um par de lados paralelos seria só com um parzinho de lados paralelos. Vamos ver sobre isso. Bom, os que têm dois pares de lados paralelos, a gente vai chamar eles de paralelogramos. O que tem um par de lados paralelos, a gente chama eles de trapézios, beleza? Vamos dar uma olhada agora nos exemplos dos nossos paralelogramos. Depois a gente vem para cá para os nossos trapézios. Bom, vamos lá. Aqui, os paralelogramos. Aqui eu tenho exemplo de um paralelogramo. Por que isso é um paralelogramo, prof? Porque tá tudo borrado, vocês não enxergam nada aqui. Por que isso é um paralelogramo, prof? Porque se vocês perceberem, esses dois lados aqui, ó, os lados opostos, o lado C, do lado AD e o lado BC, esses dois ladinhos que são opostos, eles são paralelos, ou seja, eles não vão se cruzar nunca. Se eu prolongar eles nunca vão se cruzar, eles vão sempre continuar paralelos. O mesmo acontece para o lado AC e DC, AB e DC, eles também nunca vão se cruzar, ok? Aqui, os nossos lados paralelos, então, são o AB é paralelo, esse aqui é o símbolo de paralelo, tá, gente? É paralelo a DC e AD é paralelo a BC, ok? Então, esse ladinho de cá, esses dois aqui que eu vou falar que são roxos agora, são paralelos. Esses daqui. Opa, esses daqui. E esses daqui são paralelos também, que são esses daqui, ok? Aqui, os lados paralelos têm sempre a mesma medida. Então, esse tamanho aqui é o mesmo tamanho desse, e esse tamanho aqui é o mesmo tamanho desse. Isso é importante, tá? O que isso significa? Que o lado AB é igual ao lado DC, tem a mesma medida, e o lado AD mede o mesmo que o lado BC. Que é exatamente o que eu fiz aqui, né? AD mede o mesmo que CB, tá aqui. E DC mede o mesmo que AB, tá aqui, ok? Os lados opostos de um paralelogramo sempre medem o mesmo tamanho, ou os lados paralelos de um paralelogramo sempre medem o mesmo tamanho, ok?
Aqui, os ângulos opostos têm sempre a mesma medida. Os ângulos opostos. Então, vamos falar dos ângulos opostos. Bom, o ângulo D é oposto ao ângulo B. Então, esse ângulo aqui mede o mesmo que este ângulo aqui. Isso é importante também. E este ângulo aqui mede o mesmo que este ângulo aqui, certo? Então, significa que o ângulo B mede o mesmo que o D e o ângulo A mede o mesmo que o C, ok? Então, vocês também sabem disso agora, tá? Por que isso é importante, prof? Porque eu posso falar pra você, esse ângulo aqui mede 20 graus, 20 e pouco. Esse aqui mede 100 graus e esse aqui mede 80 graus, ok? Então, você já sabe a medida desse outro, que também é 80, e sabe a medida desse outro, que é 100, porque é a mesma daquele. E eu ainda posso fazer só um para vocês. Posso falar, a medida desse ângulo aqui é 100 graus. Então, você sabe que o oposto dele é 100. E como você sabe que a soma dos ângulos internos é 360, então aqui é 100 mais 100, 200, 200 menos 360, 160. Então, você sabe que a soma desses dois ângulos aqui é 160. Então, cada um deles vale 80, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, eu posso fazer problemas desse tipo aqui com vocês. Vai ficar legal, ok? Beleza. Então, vocês sabem já que os lados paralelos são os opostos, sabem que esses lados medem o mesmo tamanho, e também sabem que os ângulos opostos também medem o mesmo tamanho. Agora, vamos falar dos tipos de quadriláteros. Bom, a gente tem o primeiro quadrilátero que a gente fala, né, é o losango. O que é um losango? É um quadrilátero que tem todos os lados com o mesmo tamanho. Então, aqui, ó, todos os lados têm mesma medida, certo? Esse é o losango. Aqui ainda funciona as outras coisas, prof? Os ângulos opostos medem a mesma coisa? Sim, ó, esse ângulo é oposto a esse, ele mede o mesmo tamanho, e esse ângulo é oposto a esse, ele mede o mesmo tamanho. Aqui não é igual ao triângulo, tá? Se esse lado é oposto a esse, então os ângulos são iguais. Não, não necessariamente, tá? Mas os ângulos opostos são sempre iguais. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, beleza? Mas os lados são todos do mesmo tamanho para ser um losango. O retângulo, ele é um quadrilátero que todos os ângulos medem 90 graus. Por isso que é retângulo, porque ele só tem ângulo reto, beleza? Então, todos os ângulos medem 90 graus. Os lados são iguais? Não necessariamente, mas eu sei que os lados paralelos têm a mesma medida. Então, esse tamanho é igual a esse tamanho, e esse tamanho é igual a esse tamanho, porque esse lado aqui é paralelo a esse, e esse paralelo a esse, beleza? Isso eu sei. Agora, vamos fazer uma fusão aqui. Se eu juntar o meu losango com o meu retângulo, certo? Se eu tiver uma figura que tem todos os lados da mesma medida e todos os ângulos medindo 90 graus, eu vou ter uma figura bem conhecida por vocês, que é o quadrado. Então, o quadrado nada mais é do que um losango e um retângulo ao mesmo tempo. Então, todo quadrado é um retângulo e todo quadrado é um losango. Mas nem todo losango é um quadrado e nem todo retângulo é um quadrado. Mas vale sempre a volta, beleza? Então, o quadrado tem todos os lados do mesmo tamanho. E também todos os ângulos medindo 90 graus, ok? Isso é um quadrado. É um quadrilátero, retângulo e losango, ou seja, um quadrado é um quadrilátero que tem todos os lados iguais e todos os ângulos medindo 90 graus, ok? Beleza! Então,
Agora que a gente viu tudo sobre paralelogramos, que é quando tem dois pares de lados paralelos, vamos ver agora sobre o trapézio, que é quando a gente tem apenas um par de lados paralelos. Então, vamos dar uma olhada para este lado da folha. Aqui eu fiz um mapa mental, gente. Se vocês quiserem copiar, botar no caderno, vai ser bem bom para vocês não esquecerem de tudo isso que eu tô falando, tá? Aqui eu fiz já esquematizado para ficar mais fácil de entender. Bom, vamos falar do trapézio, então. O trapézio, ele só tem um par de lados paralelos, aqui, ó. Os pares de lados paralelos, ou seja, os lados paralelos, a gente vai chamar eles de base, ok? Então, aqui a gente tem dois lados paralelos, né? Um parzinho de lados paralelos. Quem que é paralelo aqui? Olha só, o AC e o BC não são paralelos. Por quê? Porque se eu prolongar eles vão se cruzar um dia. Agora, olha o AB e o CD. Se eu prolongo esse e prolongo esse, eles nunca vão se cruzar. Então, os nossos lados paralelos são o AB e o CD. Ok? Só tem um par. Aqui tem dois pares, porque é um paralelogramo. O trapézio só tem um par de lados paralelos. Ou seja, só tem dois ladinhos para eu juntar que é paralelo. Beleza? Ok. Aqui, os nossos lados são chamados de base, os nossos lados paralelos. Bom, eu tenho esse lado e esse lado. Então, eu chamo esse de base e esse de base? Sim. Só que uma base vai ter um nome diferente da outra. Essa daqui, se vocês perceberem, esse tamanho é menor do que esse. Então, essa aqui a gente vai chamar de base menor. Fácil, né? E o outro que sobrou? Vai ser a nossa base maior. Ok? Então, tem duas bases, a base maior e a base menor, e são sempre os nossos lados paralelos. E a gente tem tipos de trapézio, tá? Aqui é a construção e tudo do trapézio. Mas a gente tem tipos de trapézio específicos que nem a gente tinha tipos de quadrilátero. A gente tem três tipos de trapézio. A gente tem o trapézio isósceles, o trapézio retângulo e o trapézio escaleno. E é bem parecido com as definições de triângulo isósceles, retângulo e escaleno, ok? O trapézio isósceles, o que ele é? Ele é um trapézio que os lados não paralelos, ou seja, os lados que sobram, medem o mesmo tamanho. Então, os lados não paralelos têm mesma medida. Certo? Isso é um trapézio isósceles, esses dois que sobram, tá? Cuidado, os lados opostos que precisam ser paralelos sempre, tá? Nunca vai ser lados vizinhos, porque não tem como um lado vizinho ser paralelo ao outro, porque ele já tem um ponto em comum, eles já se cruzam aqui, ó, certo? Então, é sempre lados opostos. Então, aqui, o trapézio isósceles é aquele que tem os lados não paralelos com mesma medida. É importante isso, os lados não paralelos, tá? Tem mesma medida. Os lados paralelos, aqui é base menor e base maior, não tem nada a ver, ok? O trapézio retângulo é um trapézio que tem dois ângulos retos, tá vendo? Mas nunca é a base, ó. As minhas bases, é sempre a minha base maior com a minha base menor, minha base menor com a base maior, elas são separadas por dois ângulos retos. Então, o trapézio retângulo tem dois ângulos retos, ou seja, dois ângulos igual a 90 graus. Beleza. E o nosso trapézio escaleno nada mais é do que um trapézio que não é isósceles e nem retângulo. Certo? Então, ele não é nem um trapézio isósceles, nem um trapézio retângulo. Então, ele é o nosso trapézio escaleno. Cuidado, tá? Vocês não podem falar, o trapézio escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes. Porque o trapézio retângulo também tem todos os lados diferentes, certo? Aqui, vocês têm que tomar cuidado de dizer, é um trapézio que tem todos os lados diferentes, certo? Que é diferente do isósceles, que tem dois lados iguais. E também não tem nenhum ângulo reto, ou seja, não é retângulo, certo? Então, tem que tomar cuidado, não fala só os lados são diferentes. Tem que falar, os lados são diferentes, não tem ângulo de 90 graus, ok? Beleza?
Então, essas são as definições de quadriláteros, tá? Aqui são as classificações. Tem os quadriláteros que têm lados paralelos, os que não têm. Aqui eu fiz exemplos de quadriláteros que não têm lados paralelos, ó. Esse aqui é um exemplo, aqui é outro exemplo. Quadriláteros que não têm lados paralelos são bem comuns, tá, gente? E os quadriláteros que têm lados paralelos, eles recebem nomes especiais. Tem os que têm 2 pares de lados opostos paralelos, que são os paralelogramos, e tem os que têm um par de lados paralelos, um par de lados opostos paralelos, que são os trapézios, ok? E aí, dentro do paralelogramo, a gente tem os nossos queridos losango, retângulo e quadrado, e dentro do trapézio, a gente tem o trapézio isósceles, retângulo e escaleno, ok? Então, aqui foi toda a classificação de quadriláteros para vocês. Então, sétimo ano, esse foi o vídeo de hoje, falando tudo sobre quadriláteros, desde a nossa classificação dos elementos, da soma dos ângulos internos, do que convexo, e até as classificações, certo? Então, de novo, a listinha vai ser bem parecida com a lista de triângulos, bastante nomenclatura e tudo mais, exercíciozinhos simples, mas que vocês têm que tomar cuidado. Tem como juntar a equação com isso daqui, prof? Tem, principalmente aqui na parte dos paralelogramos e trapézios. Porque eu posso falar que esse lado mede x e esse aqui mede x mais 2. Então, os dois lados têm a mesma medida, quanto que vai valer? Ali no caso, certo? Vocês têm que descobrir o valor do x, enfim. E vai ter exercícios desse tipo na nossa lista. Então, façam com bastante atenção, bastante calma. Não é para ser um conteúdo assombroso, ainda mais que a gente está trabalhando com geometria, que é bem mais visual. Beleza? Então, é isso. Se tiverem alguma dúvida na hora de fazer qualquer exercício da lista, me mandem mensagem antes de enviar a tarefa e não depois, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau, tchau!